Boa tarde, sejam bem-vindos ao Bootcamp, que hoje a gente tem aí a presença da Juliette e do Renato. E sem mais delongas, eu já vou passar para eles se apresentarem, para eles iniciarem aí a apresentação de hoje, que eu sei que foi um dos pontos que mais foi falado na facilitação de networking, que é sobre talentos. Juliette, é com você. Legal, eu já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente já fazer aquele teste, se está aparecendo tudo que precisa, se vocês estão me ouvindo também, tudo certinho por aí? Positivo, tudo certo. Legal, então. Bom, primeiramente eu agradeço o convite do pessoal da Venture para estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. A ideia realmente é compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência quanto profissional de recursos humanos sobre esse tema que eu gosto bastante de conversar e discutir, que é o apagão de talentos, a retenção de talentos, e também trazer um pouquinho aí de um case da própria Sales, que é a empresa no qual eu atuo, falando sobre essa temática e já fazendo um link também com a iniciativa Mais para Ti, no qual a Esseios é a empresa mantenedora. A iniciativa Mais para Ti, ela é uma iniciativa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, é uma organização sem fins lucrativos e que busca justamente aí encontrar e capacitar novos talentos na área de TI. Então, a gente vai fazer esse link com o tema de apagão de talentos e também, né, com a iniciativa. Por isso que também o colega Renato vai estar aí junto com a gente, depois acho que eu passo para ele, antes da fala dele, ele se apresenta também um pouquinho, e aí eu já vou seguindo por aqui, então. Reforçando, né? Meu nome é Juliette, atualmente eu trabalho como gerente de RH na empresa eSales, que é uma empresa que fica aqui em Porto Alegre, é uma empresa que faz tráfego e integração de arquivos, de dados. Hoje a gente conta aí com mais de 140 colaboradores, é uma empresa de tecnologia, então, a gente também passa aí por esses desafios relacionados à atração, retenção de talentos. Fica aí também o link para quem quiser me adicionar no LinkedIn, para que a gente possa interagir um pouquinho mais depois também, trocar ideias. Fiquem à vontade para me adicionar. Iniciei na eSales há pouco mais aí de 2 anos e é bacana trazer um pouquinho dessa vivência e do porquê dessa temática, porque antes eu trabalhava numa consultoria de inovação e gestão de pessoas, já trabalhava com a eSales como cliente, fazendo a parte mais de recrutamento e seleção. A eSales tinha muita demanda de contratação de desenvolvedores, né, principalmente desenvolvedor PHP na época, e aí Sales começou a ver, então, que estava tendo muitos desafios relacionados também com a parte de retenção. E eles não tinham um RH estratégico, era mais uma área de departamento pessoal mesmo. E aí veio o convite, então, né, de fazer parte do time Sales justamente para estruturar, para organizar esse RH que realmente cuidaria um pouco mais de perto aí das pessoas. Então, além dos desafios que a empresa tinha no sentido de atração, tinha desafios também na parte de retenção, porque tinha um turnover alto e principalmente no período de experiência. Se notava que muitos profissionais não passavam ali dos 3 meses, então, né, entrei já na empresa com todo esse desafio e também de puxar uma transformação digital na empresa. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o apagão de talentos em si, na área de TI. Não vou, né, falar nenhuma fórmula mágica para vocês, infelizmente, é uma problemática tanto a nível Brasil quanto ao mundo, né? Sinto decepcioná-lo se era essa expectativa, eu sempre brinco, mas na verdade a ideia é justamente compartilhar estratégias que a gente tem feito nesse sentido, para evitar ou poder realmente ter uma boa taxa de retenção de profissionais no período que eles estiverem, então, com a gente aí na eSales. A gente conversa bastante sobre esse tema, tanto na empresa, como também em associações que eu faço parte, então a gente está sempre interagindo e trocando boas práticas quanto a esse assunto. E a ideia hoje realmente é compartilhar isso com vocês também, e em caso de dúvidas, interações, fiquem à vontade também para estar interagindo. Então, hoje, né, quando a gente fala aí sobre apagão de talentos, é justamente essa preocupação com a falta de profissionais qualificados para atender demandas que a gente tem hoje, né, nas nossas empresas, mas também a nível de futuro. E aí entra muito a questão tanto da falta de mão de obra qualificada, como também dessa briga que existe muito forte, né, entre empresas de TI, onde a gente sabe, né, principalmente quem trabalha com recrutamento e seleção, né, o quanto é difícil muitas vezes, né, tu reter um profissional tendo tantas boas oportunidades no mercado sendo oferecidas, né? Então, o tema apagão de talentos tem sido muito falado, principalmente aí em função
depois da pandemia, a questão da transformação digital impulsionou muito essa temática também. A gente já não tem mais barreiras geográficas, né? O pessoal recebe aí muitas oportunidades a nível mundo, né? Então, o que a gente pode fazer realmente é se preparar cada vez mais, né? Ter aí estratégias nas nossas empresas para conseguir, então, né, poder estar atuando nesse mundo aí que é tão volátil e incerto, né? É uma realidade a nível mundo, é uma preocupação a nível mundo. A gente tem acompanhado nos Estados Unidos também a dificuldade em ter mão de obra também lá, mas aqui no Brasil a situação ela é um pouquinho pior ainda comparada a outros países, né? Hoje a gente se encontra aí na 62ª posição no ranking global de competitividade digital elaborado pelo IMD, que é uma escola de administração da Suíça. Então, esse tema ele é super importante, super relevante para os negócios, né? Independente se existe uma área de RH na empresa ou não, é um assunto, né, que muitos CEOs têm levantado para que realmente o negócio possa crescer tendo ali talentos capacitados, né, e realmente entregando valor dentro das empresas. Um número que se fala muito também, né, que a gente vê muitas matérias, muitos artigos, muitos estudos, é baseado nessa fonte da Brascom, que foi feita ano passado, que diz que a procura por profissionais de TI chegará ao patamar de 420 mil pessoas até 2024. Então, se hoje já é muito discutido esse tema, imagina daqui a 2, 3 anos, quando a problemática vai ser ainda maior. Então, por isso que hoje a gente precisa se cercar de diversas estratégias para conseguir, então, estar cada vez mais preparados, né, para estar atuando, então, e conseguindo captar e manter talentos nas nossas empresas. Indo também num sentido oposto, né, a esses números, o que algumas pesquisas trazem? Que a gente tem formado poucas pessoas, né? O país tem formado 46 mil pessoas na área de TI por ano, o que representa 65% menos do que deveria formar para atender as demandas que a gente vai ter anualmente no mercado. E aí, claro, essa escassez de mão de obra qualificada, ela pode trazer prejuízos, né? E se estima aí uma perda de receita de por volta de 100 bilhões. Então, realmente, é uma problemática que a gente não pode considerar apenas nas nossas empresas, e sim um nível mais de sociedade, né, de mundo, o que a gente pode fazer para realmente mudar essa realidade. Bom, falando um pouquinho também, assim, do apagão de talentos, né, de TI aqui no Brasil, a gente entende que tem alguns motivos que acabam impulsionando ainda mais, né, esse fator e essa preocupação. O que a gente tem notado? A questão de educação, a gente vê muito aquele mito de que a área de TI é muito difícil, muito complexa de se aprender. Também a gente nota a falta de incentivo por parte dos pais ainda, né, onde muitas vezes alunos que ainda estão numa escola pública, a gente vê os pais incentivando, faz um Senai, faz um Senac, vai ter a primeira experiência numa loja, num supermercado. Dificilmente a área de TI ela é citada como uma expectativa de carreira. E também, muitas vezes, em escolas particulares, o que se pensa? Ah, vai estudar medicina, vai estudar engenharia. Então, falta ainda esse incentivo por outras pessoas de realmente ingressar na área de TI. Depois, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa Mais para Ti. Um dos pilares dela é justamente essa sensibilização. Como é que a gente mostra para esses jovens que ainda não decidiram que profissão seguir, que a área de TI tem boas perspectivas, tem bons salários, tem muitas oportunidades no mercado, né? Então, muitas vezes é quebrar esse paradigma de que precisa ser um gênio para entrar na área de TI, né? E realmente facilitar a entrada dessas pessoas nesse universo, né? Outro fator também que a gente tem notado bastante, tem acompanhado muitos artigos falando sobre isso, é a própria transformação digital que foi impulsionada pela pandemia, né? Então, muitas empresas acabaram buscando estratégias nesse sentido, criando núcleos, criando áreas que antes não existiam de TI para conseguir atender as demandas, né, que foram impulsionadas aí pela pandemia. O que acaba impactando também muitas vezes na saída de profissionais das empresas, buscando outras oportunidades, é a falta de reconhecimento ou de uma perspectiva de carreira também. E aqui é importante até atentar à questão das gerações, né, as diferentes gerações no mercado de trabalho. Ainda essa semana eu estava lendo um artigo que fala como liderar pessoas da geração Z, o que eles esperam, né, uma geração que está aí
nas redes sociais, curtindo, compartilhando o tempo todo, imediatista, né? Então, por que que eles esperam, às vezes, um feedback num curto prazo? Né? Então, entender também, né, as pessoas, as gerações, o que a gente pode fazer nesse sentido também. A questão de lideranças despreparadas, então, muitas vezes, o profissional fica pouco tempo nas empresas e vai buscar outras oportunidades, tanto no Brasil quanto fora, porque ainda existem muitas lideranças despreparadas e até mesmo falta de investimento das empresas mesmo em preparar, né, seus gestores, seus líderes, para conseguir administrar bem ali as suas equipes, conseguir administrar bem os desafios de uma mudança, das mudanças que acontecem nos dias de hoje, né? Então, ter líderes preparados acaba impactando também na questão de conseguir reter esses profissionais. A fuga de cérebros, que é um termo muito utilizado também para quando as pessoas aqui do Brasil buscam uma melhor qualidade de vida e buscam isso em outros países, né? Buscam salários melhores em dólar, em euro, tem muita vaga nesse sentido. A gente tem competido aí com vagas que têm pago 9 mil dólares por mês. E aí realmente fica muito difícil de reter os profissionais quando eles recebem propostas nesse sentido. Aqui na ECEIOS mesmo, no início do ano, né, a gente, né, acabou perdendo um tech lead, foi para uma empresa excelente, vai morar na Califórnia, né, vai ter outro nível de qualidade de vida. A gente fica feliz quando acontece esse tipo de evento, mas, claro, é uma realidade de mercado, né? Então, acaba também que, às vezes, a gente perde talentos, né, devido a essas oportunidades fora do país. E a própria questão de experiências culturais também, né? Outro fator que a gente acaba observando muitas vezes também, que é um desafio que a gente percebe, é a questão da exigência das empresas nas vagas. A gente nota que, geralmente, as empresas têm divulgado muito vaga de desenvolvedor sênior, por exemplo, focado muito na senioridade e, às vezes, não foca tanto na competência. Então, muitas vezes, a empresa ela precisa que a pessoa seja expert numa competência e que, na verdade, ela nem precisaria ser sênior em todas as outras competências, né? Então, a gente fala muito em trabalhar processos seletivos nesse sentido. O que a pessoa precisa ser expert e o que ela não precisa ter, né? Que requisitos a gente consegue, muitas vezes, abrir mão, né? Então, a gente tem notado muito isso e a gente vê muito também desenvolvedores a nível júnior tentando ingressar nas empresas e tendo essa dificuldade também devido a essa alta exigência. Outro fator que a gente coloca também como um item, né, que acaba reforçando muitas vezes esse sentimento de apagão, é o baixo investimento em treinamentos, né? Então, muitas vezes a pessoa ela está numa empresa onde ela não consegue ter uma perspectiva de crescimento, ela sente que ela não está se desenvolvendo, que o mercado está trabalhando cada vez mais com tecnologias modernas e ela não está conseguindo aprender, ela não está conseguindo se desenvolver. Então, quantas empresas têm realmente colocado nos seus orçamentos um valor para investir no desenvolvimento das pessoas? E o quanto também tem incentivado, né, buscar investir um tempo em inovar nos processos, em ter contato com diferentes projetos também, né? E por último, que eu coloquei aqui, que eu acho que é um fator também que impulsionou ainda mais, é a questão de poder trabalhar de qualquer lugar. Aqui na ECEIOS a gente já tem tido esse desafio de pessoas procurando o RH, querendo ir morar em Portugal, em outros países, vendo como que a empresa consegue auxiliar nesse sentido, porque pelo fato de estarmos trabalhando remoto, a pessoa não precisa necessariamente sair da empresa para buscar uma melhor qualidade de vida, ela entende que ela pode continuar trabalhando para nós, porém morando num lugar diferente. Mas nem todas as empresas conseguem trabalhar nessa modalidade remota. Então, muitas vezes a pessoa, né, pelo fato de conseguir trabalhar de qualquer lugar, ela acaba buscando empresas que têm essa flexibilidade de poder trabalhar remoto também. Bom, além desses desafios todos, a gente fala que nessa era digital, né, a disputa ela acaba não sendo apenas entre empresas de tecnologia. A gente tem visto muitas empresas, como a própria Magazine Luiza, que tem, né, toda uma estrutura aí de pessoal de TI, então a gente acaba disputando também com essas empresas que estão entrando forte nessa era digital, modernizando suas práticas, seus processos, entendendo que esse é o core do negócio, então também acaba sendo um desafio e impulsionando ainda mais esse apagão de talentos, né, aumentando o número de vagas. Então também é algo que a gente vem acompanhando como uma tendência aí de futuro. Aqui, possivelmente, vocês já tenham visto essa imagem percorrendo aí pelo LinkedIn,
fala justamente sobre o tempo de permanência dos profissionais nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, o que geralmente eu cito, né? Eu não gosto muito de usar o termo retenção. Aqui na eSales, a gente procura usar o termo engajamento para trabalhar justamente aquela questão de jornada, né? Enquanto a pessoa estiver aqui com a gente, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 12 anos, que a experiência ela seja positiva. Porque o que acontece? A gente não consegue prender as pessoas têm anseios, têm sonhos, uma pessoa vai querer um pouco mais de estabilidade, outra pessoa já vai ter um perfil mais proativo, vai querer adquirir diferentes experiências. A pessoa que trabalha hoje, sei lá, na Apple, vai querer sair para conhecer o Facebook. Então, dificilmente nos nossos negócios hoje, a gente vai conseguir montar uma estratégia para as pessoas ficarem anos e anos com a gente. Isso não vai acontecer. É uma realidade de mercado. E aí, o que a gente pode fazer nesse sentido, né? Como é que a gente pode, diante desses desafios que eu apresentei para vocês, como é que a gente cria estratégias, tanto para captar talentos, como também para reter esses profissionais e ser cada vez menos afetado com essa questão do apagão de talentos? Eu trago muito a questão da jornada do talento, porque de nada adianta a gente criar estratégias lá na atração, conseguir criar ali uma estratégia de marca empregadora, conseguir atrair os melhores talentos para a minha empresa, a pessoa iniciou, ficou 3 meses, se desmotivou por algum motivo, vai sair. Então, por isso que eu sempre trago essa visão de jornada do talento, porque isso engloba todo o processo, né, da pessoa dentro da empresa, desde o momento que ela chega até o momento que ela sai. Então, a gente fala muito sobre essa jornada e ter estratégias diferenciadas, né, para que a pessoa ela realmente seja surpreendida e seja motivada durante toda essa jornada dela dentro da empresa. E aí, para falar um pouquinho sobre essa questão de atração, engajamento, desenvolvimento, eu separei aqui um pouquinho das estratégias, né, da eSales nesse sentido, principalmente nesses últimos 2 anos que eu estou à frente desse trabalho, né, dentro do time de RH. Então, aqui são algumas iniciativas que já estão rodando e que a gente já enxerga um impacto positivo, desde o período que a gente iniciou com algumas ferramentas, mudando alguns processos. E aí eu quero compartilhar com vocês, porque como eu brinquei, não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que a partir desse compartilhamento de estratégias daquilo que deu certo, a gente pode pensar nas melhores práticas para ver o que se aplica no nosso negócio ou não. Então, o que eu coloquei aqui? Dentro das estratégias que a gente vem trabalhando dentro da eSales, começando na parte de atração. Na parte de atração, a primeira coisa que a gente fez foi trazer uma ferramenta de inteligência artificial para criar um pipeline de talentos. Porque eu via que muitos currículos eram recebidos, a eSales é uma empresa de 25 anos, e parecia que eu estava iniciando numa empresa do zero. Não existia um banco de informações, não existia ali um histórico de contatos que haviam sido feitos, né, para possíveis desenvolvedores. Então, a gente usa muito essa questão da tecnologia como uma parceira para conseguir colocar em prática as nossas estratégias. Então, a gente já, né, colocou ali em prática a questão da GUP, que é a nossa plataforma hoje de atração de talentos. A GUP tem uma página de carreiras que a gente consegue alimentar, falar um pouquinho da nossa cultura, do nosso clima. É ali onde as pessoas vão ter aquele primeiro contato com a empresa e vão tentar identificar se corresponde aos seus valores ou não, né? Então, a gente inicia a nossa jornada ali do colaborador realmente nesse primeiro contato que tem que ser uma boa venda. E aí, claro, né, a gente não espera desenvolvedores se candidatarem às vagas, a gente vai muito atrás através de hunting no LinkedIn também, mas sempre falando, né, sobre essa nossa cultura, o nosso clima também. Além disso, a gente, com o tempo, foi evoluindo também algumas estratégias de pré-onboarding e de onboarding. No pré-onboarding seria o quê? Antes da pessoa iniciar no seu primeiro dia de trabalho, a gente tem vários pontos de contato com essa pessoa. Então, a gente encaminha um PDF, que seria um book, né, explicando para ela como é que vai funcionar os primeiros dias na empresa, quem que vai receber ela, como é que vai funcionar as trilhas de desenvolvimento que ela vai ter dentro da empresa, tudo orientações e dicas para que esse momento seja um momento tranquilo para a pessoa, porque a gente entende que geralmente a pessoa ela tem aquela ansiedade de chegar no primeiro dia, de conhecer os colegas, e durante o período de teletrabalho, de trabalho remoto, a gente sentiu que isso se tornou um desafio ainda maior, né? Fazer essas integrações remotas. Então, a gente procurou
munir as pessoas de informações, né, que elas não ficassem com dúvidas, então, ou que a gente pudesse minimizar essas dúvidas antes do primeiro dia de trabalho. E dentro do onboarding em si também, a gente prepara toda uma apresentação, traz vídeos de colegas também falando um pouquinho sobre a empresa, para que ela já se sinta realmente bem aculturada desde o primeiro dia de trabalho. Depois a gente faz uma avaliação também, lá nos 90 dias, de como foi essa experiência da pessoa, e não é uma avaliação da pessoa, a gente busca aplicar essa avaliação para entender como é que foi a experiência dela dentro desse período. Eu falo muito da questão da escuta ativa, é a partir da escuta ativa que a gente vai conseguir criar as estratégias necessárias, tanto para atrair quanto para reter também. Então, para nós é super importante esse momento de entender o que não deu certo, o que a pessoa não curtiu tanto e o que a gente vai conseguir melhorar nos próximos também. Começamos a trabalhar algo que não existia antes também, que é o recrutamento interno. Então, através da GUP, a gente conseguiu também facilitar esse trabalho, né, de profissionais de dentro da eSales conseguirem ter acesso às nossas vagas também. Então, a gente já fez muita movimentação interna nesse sentido. Profissional que saiu da contabilidade, foi trabalhar na área de produto, que já vinha estudando. Então, assim, a gente procura fomentar muito esse tipo de oportunidade, porque a gente acredita que isso ajuda a reter profissionais também. Começamos a trabalhar com a indicação premiada, né? Então, sempre que um talento indica um colaborador para começar com a gente paga um bônus num cartão para essa pessoa. Criamos um programa de formação de novos talentos, que a gente chama de Programa Cultivar, que é a nossa porta de entrada para estagiários dentro da empresa também. E aí, claro, citando aqui a parceria com a Iniciativa Mais para Ti. A Iniciativa Mais para Ti, ela vem justamente para a gente alimentar a nossa base. Estar sempre trazendo profissionais a nível júnior, que a gente vai conseguir também trabalhar toda a nossa questão de cultura e que possivelmente eles vão ser desenvolvidos para assumir novos desafios lá na frente, caso eventualmente uma pessoa receba aí, né, um novo desafio para trabalhar numa outra empresa, a gente consiga sempre estar alimentando essas posições, não seja aquela surpresa, aquele susto, meu Deus, a pessoa saiu, o que eu vou fazer agora? Entra muito na questão, né, de ter um plano de sucessão bem estruturado. Isso a nível de atração. A nível de engajamento, o que a gente tem trabalhado? Já fazem 2 anos que a gente tem uma ferramenta chamada Team Culture, que é uma plataforma que roda pesquisas semanais para ouvirmos as pessoas, né? Então, essas pesquisas são super rápidas, não levam nem 2, 3 minutos, são objetivas, a pessoa ela avalia a questão de clima da empresa, então são 10 pilares que geralmente rodam essas perguntas, avaliando bem-estar, relacionamento com a liderança, com a equipe, reconhecimento, crescimento pessoal. Então, semanalmente, isso vem através de dados para o RH, a gente consegue ter acesso a uma dashboard com a nota geral da empresa, então eu consigo acompanhar a evolução da empresa nesse sentido, e eu consigo também ter comparação por grupos. Então, cada área da empresa é um grupo e eu consigo identificar, nessa semana, a equipe de infra, a nota de bem-estar caiu. Deixa eu ir lá conversar com o gestor e entender o que pode estar acontecendo com aquela equipe e a gente criar um plano de ação para conseguir, no curto prazo, resolver essa questão. E aí acaba sendo um pouquinho diferente de uma pesquisa de clima, porque a pesquisa de clima, geralmente, a gente roda uma vez ao ano. Então, o prazo, ele acaba sendo maior a nível de estratégia. Então, a gente mantém essas pesquisas recorrentes, mas também, desde o ano passado, a gente já vem aplicando também a pesquisa de clima do GPTW, que certifica as melhores empresas para se trabalhar. É uma pesquisa mais robusta, com mais de 60 perguntas, e é legal que traz embasamento, digamos assim, referência de diversas empresas. Então, a gente consegue se comparar, né, ter essa referência com empresas aí, tanto a nível Brasil quanto a nível mundo também. Começamos a trabalhar muito forte a questão de cultura de feedback e reconhecimento. Então, a gente também tem uma plataforma interna de trocas de elogios. Então, os colegas utilizam muito, ela é 360, então sempre que um colega é ajudado, quando uma pessoa se sai bem numa apresentação, quando entrega um projeto, né, geralmente é utilizado essa ferramenta, então, para esses elogios. Também é uma ferramenta utilizada para registrar 1 a 1 entre o líder e o liderado. Então, é uma ferramenta bem bacana que ajuda a criarmos essa cultura de feedback que antes não existia na empresa. Quando eu entrei na eSales, eu me recordo que a primeira coisa que me pediram como RH, eles falaram assim, Ju, cria uma avaliação de desempenho 360 graus para nós.
E eu fiquei pensando, nossa, é super complexo uma avaliação de desempenho 360 para uma empresa que não tem nem a cultura de feedback. E eu tentei entender o que será que eles querem por trás disso. E, na verdade, eles queriam um reconhecimento em si. Tanto o reconhecimento das suas entregas, como também, né, o reconhecimento financeiro vinculado a isso, né? Então, eles esperavam que, através de uma avaliação, pudesse vir a acontecer algo nesse sentido. A gente não rodou ainda a avaliação 360, mas, né, a gente já vem tendo resultados através desse 1 a 1 entre líder e liderado e através desse reconhecimento mais ágil de curto prazo, porque hoje a gente também não pode demorar muito tempo para reconhecer financeiramente um colaborador. Então, isso a gente vem trabalhando junto às lideranças também. Bom, outra estratégia que a gente implantou no início desse ano, muito em função também da pandemia, é a questão dos benefícios flexíveis, né? Olhar para a necessidade do colaborador, entender se aquilo que a gente está oferecendo realmente gera valor para ele. Antes a gente trabalhava com uma bandeira que não era muito aceita em mercados, a gente oferecia Vale Cultura, mas tinha somente um estabelecimento que aceitava, então o pessoal não estava conseguindo utilizar aquele valor. Então veio essa estratégia de mudar para um cartão Mastercard, onde a pessoa consegue flexibilizar o valor que vai utilizar. Então, se esse mês não quero usar Vale Cultura, quero colocar todo o valor no supermercado, vou colocar lá e utilizar lá. Então, a gente consegue dar mais liberdade e autonomia para as pessoas gerenciarem os seus benefícios também. Além disso, ações de endomarketing, comunicação interna, principalmente também durante a pandemia, a gente reforçou muito as nossas estratégias de comunicação para não perder aspectos importantes da nossa cultura, que é super valorizada na eSales. A eSales tem muito um clima familiar, de amizade, de proximidade das pessoas. Então, através de estratégias de comunicação interna, a gente procura manter isso também, né? Outra ação que a gente tem feito e puxado bastante são questões de diversidade, inclusão, equidade. Esse ano a gente não teve nenhuma mulher que pediu demissão na eSales, a gente até sente orgulho disso. Eu até comentei com o diretor que isso reforça que a gente tem um programa chamado Mulheres que Inspiram, que é uma rede de apoio aqui na eSales, onde a gente consegue proporcionar a segurança necessária e as oportunidades necessárias para as mulheres. Então, só o fato de não ter tido nenhum pedido de demissão de mulher já mostra que realmente a gente está tendo um resultado positivo com isso. E outro programa também que a gente tem muito orgulho é o programa de suporte à saúde. A gente tem parceria com uma psicóloga, né? Sempre que necessário, em alguma situação que o gestor identifique, a gente pode encaminhar para um acolhimento com ela, para ela ajudar até num processo de gestão das emoções no dia a dia. A gente tem também uma parceria com médica do trabalho, que foi bastante utilizada agora durante a pandemia, e temos também parceria com um educador físico, que já existia antes da pandemia, que ele fazia shiatsu, né, no pessoal, massagem no pessoal, e a gente adaptou agora durante a pandemia para uma atividade laboral online, um serviço de personal trainer individual, onde o colaborador pode acessar ele, organizar ali as suas atividades no dia. Então, isso mais a nível de engajamento. Mas, claro, tudo isso, né, a gente foi desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos, não foi rodado tudo ao mesmo tempo, né? Muito do que surgiu aqui como ação nasceu há 2 anos atrás dentro dessa plataforma, né, de pesquisas semanais de engajamento, a partir justamente dessa escuta. E aí, quando eu falo escuta, muitas vezes não precisa nem ter uma plataforma, né? Acho que é justamente a proximidade de líderes, dos liderados, de entender as suas necessidades, de entender os seus sonhos, suas expectativas, suas dores, entender o que a gente, como empresa, consegue auxiliar nesse sentido, porque cada vez mais vai se unificar, né? A gente não tem mais hoje aquela questão, o meu horário de trabalho é esse, depois não quero mais saber da empresa, ou vice-versa, né? Estou no meu horário de trabalho, não posso dar atenção para os filhos, não posso fazer nada que não seja relacionado ao trabalho. Né? Cada vez mais isso não vai existir. Então, é importante para nós, como empresa, entender cada vez mais as necessidades das pessoas. E aí, por último, completando a nossa jornada do talento aqui na eSales, o que a gente tem trabalhado a nível mais de desenvolvimento? A gente tem trabalhado cada vez mais a gestão humanizada, que é justamente essa proximidade das pessoas. Então, a gente criou uma academia de líderes, onde a gente traz alguns cursos, algumas qualificações para as nossas lideranças. Esse ano a gente começou com o Management 3.0, trazendo algumas questões mais mão na massa, algumas ferramentas também que os líderes poderiam utilizar no dia a dia,
para criar essa proximidade com as pessoas também. Criamos uma semana de carreiras, já teve uma no ano passado, esse ano a gente já está partindo para a segunda, que é justamente proporcionar às nossas pessoas um contato de fora. Né? O que está acontecendo a nível mundo, a nível Brasil, o que as carreiras estão mudando, quais são as possibilidades. Então, a gente traz convidados externos para conversar com as nossas pessoas sobre isso, até para que elas não tenham essa experiência somente saindo da empresa. Então, a gente proporciona muita coisa nesse sentido aqui dentro e muito trabalho mão na massa também, para que a pessoa possa se experimentar. Se hoje eu não trabalho na área de desenvolvimento, mas tenho interesse, de repente, na semana de carreiras, eu vou seguir nessa trilha para ver como é que é e ver se eu realmente quero ingressar na área de TI. Então, a gente proporciona esses momentos para as pessoas. A gente realiza muito meetup interno também, para troca de conhecimento, trazer pessoas a nível sênior para compartilhar aquilo que elas sabem com pessoas mais júnior, é um momento bem bacana também. Trabalhamos com PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, que é dentro também da nossa ferramenta de feedback, que é justamente para a liderança e para o RH entender qual é a expectativa de carreira do profissional, o que ele espera no curto prazo, no médio prazo, o que a empresa consegue ajudar nesse sentido, o que de repente a gente vai ter que auxiliar através de um processo de mentoria. Entra também aqui a questão de plano de sucessão, de entender de acordo com esse PDI, se a gente consegue muitas vezes aproveitar um profissional no momento em que alguém está saindo da empresa, então isso já aconteceu com a gente. A gente teve um profissional de UX que foi para um novo desafio, mas a gente já sabia que tinha uma estagiária estudando e buscando todo esse conhecimento, e aí a gente acabou efetivando ela para essa vaga. Então, o PDI ele ajuda muito nesse sentido também, de entender o que a pessoa está estudando, o que ela está buscando como desafio profissional. A gente aqui também trabalha com um benefício chamado Auxílio Educação e Incentivo a Cursos, para ajudar o pessoal, então, nessa questão de desenvolvimento também, para que eles sintam, né, que estão evoluindo também na sua profissão. Nós também fechamos no ano passado o convênio Alura e Alura Línguas, né? O Alura principalmente por trazer muito a questão de conhecimento técnico e o Alura Línguas pelo fato do pessoal já estar buscando muito essa questão do inglês. A gente sabe que é para buscar, né, oportunidades melhores futuramente, trabalhar em empresas no exterior, e a gente fica feliz, né, que as pessoas realmente busquem oportunidades melhores e a gente não vê problema em proporcionar esse ambiente de desenvolvimento dentro da eSales. A gente oferece também, então, o Vale Cultura, que pode ser utilizado para compra de livros, enfim, para a pessoa se desenvolver também. E a gente procura ter sempre discussões sobre tecnologia. Né? O que a gente tem trabalhado de tecnologia, de linguagens, são tecnologias que as pessoas vão se motivar ou buscar oportunidades lá fora, né, para poder ter esse contato. Então, também é algo que acaba impactando no desenvolvimento das pessoas. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui a nível de estratégia, a gente trabalha pensando no quê? Na experiência do colaborador. Por isso que eu digo que para nós, independente se a pessoa vai ficar 6 meses ou 10 anos, que esse período em que ela estiver aqui dentro da eSales, a gente consiga proporcionar um bom ambiente de trabalho, porque a gente não vai conseguir fugir muito da questão da pessoa sair para buscar novas oportunidades, mas que pelo menos enquanto ela estiver aqui, realmente ela consiga se encontrar satisfeita, feliz, com esse sentimento de que sim, ela está se desenvolvendo e está tendo oportunidades, né, de carreira também. Aqui alguns resultados só que eu procurei trazer para vocês dessas estratégias todas, né? O que a gente pode notar? Esses dois primeiros quadros aqui na esquerda é esse dashboard que eu comentei vocês da plataforma Team Culture, que é essa plataforma de escuta que a gente utiliza para ouvir as pessoas. Então, aqui a gente tem a nota geral da empresa, quando a gente iniciou a ferramenta, era 7,4. Hoje, a nossa nota fica numa média 8,6 e 8,7. Isso por quê? Porque ao longo desses 2 anos, a gente foi atacando essas dores, a gente foi conseguindo criar ações que realmente conversavam com as necessidades das pessoas. Né? Dificilmente, né, eu criava algo ou pensava em alguma prática porque o mercado está fazendo. Ou como me pediram, vamos fazer avaliação de desempenho 360. Não, vamos entender o que realmente é dor, o que é uma preocupação, o que é um problema nos times. Então, esse trabalho a gente foi desenvolvendo e hoje, né, até as cores, elas podem trazer isso, né? Tudo aquilo que é abaixo de 7,5 fica em laranja. Tudo aquilo que é abaixo de 5 fica em rosa. Então, hoje a gente não tem notas em rosa, a gente não tem notas abaixo de 5,
E o nosso número de notas abaixo de 7,5 também reduziu drasticamente. Isso por quê? Porque a gente já vem, ao longo desses anos, trabalhando diversas estratégias. E também a nível de perda de talentos, né? Aqui eu trago um número que eu montei esses dias, né, que a gente tinha realmente, assim, muitos pedidos de demissão, com uma frequência, né, num período de tempo muito curto. Então, aqui eu fiz uma tabela mostrando de 6 em 6 meses a diferença, onde de 14, 15 pessoas que saíam, a gente foi reduzindo para 8 e para 4, e a gente tem mantido esse número. De 6 em 6 meses, a gente tem uma média aí de 3 a 4 pessoas que têm saído da empresa, que mostra que realmente essas estratégias têm um impacto forte na retenção dos talentos. Aqui também, né, algo que a gente tem bastante orgulho, que a gente vem conquistando desde o ano passado, então, justamente pelo fato da gente já vir ouvindo as nossas pessoas, a pesquisa do GPTW vem como algo para realmente certificar que a gente está no caminho certo. Eu sempre digo que a gente não é uma empresa perfeita, a gente tem muito a melhorar, mas saber que estamos, né, buscando melhores práticas, melhores processos, é super bacana. Então, ano passado, a gente participou a primeira vez da pesquisa, a nota mínima para atingir o selo era 7, a gente conseguiu atingir 9,3, esse ano atingimos 9,4, e também entramos no ranking de melhores empresas aqui do Rio Grande do Sul, na 13ª posição. Então, a gente fica bem feliz com essa conquista, e como eu falei, são estratégias que a gente vem construindo, vem elaborando, justamente para o quê? Melhorar a experiência do colaborador, mas ter esse impacto aqui, né, de que os nossos números, as nossas saídas não sejam um número expressivo, não seja algo que aconteça com muita frequência, mas vai acontecer, né, mas que seja algo que a gente consiga administrar e consiga ter estratégias de sucessão para não impactar tanto o negócio e não impactar, claro, os clientes também. Bom, depois, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode abrir também, falando um pouquinho específico aqui do papel da iniciativa Mais para Ti aqui para nós da eSales. A gente, desde o início da iniciativa, no ano de 2019, quando começaram as discussões entre alguns empresários aqui do Rio Grande do Sul, a gente achou a iniciativa muito bacana, porque ela vem justamente para resolver essa problemática de apagão de talentos, principalmente a nível de educação. Né? Então, a gente, desde o início, vem, né, atuando como empresa mantenedora, vem atuando como voluntário também. Eu participo do comitê de RH, auxiliando nas ideias, nos processos de onboarding também, nas boas-vindas. É algo assim que a gente gosta bastante de participar pelo propósito da iniciativa em si, que depois o Renato vai falar um pouquinho mais também. Mas para nós, né, por que é importante essa parceria com a Mais para Ti? A formação acelerada de novos profissionais, então a gente tem diversas turmas acontecendo, né, alunos sendo preparados, sendo formados, então empresa mantenedora consegue ter acesso direto a esses talentos. São cursos que realmente preparam as pessoas para entrar nesse universo, né, de desenvolvimento de software, então eles já vêm com uma bagagem muito boa nesse sentido. Cabe a nós trabalhar muito mais depois a questão de aculturamento e mais a nível de produto também, né? Mas a nível de tecnologia, eles vêm com uma bagagem bem bacana, né, prontos para serem incubados aí pelas empresas mantenedoras. E aí, claro, entra naquela linha também que a gente fala de sempre ter profissionais a nível júnior sendo preparados, né, para que a gente possa trabalhar numa linha de sucessão, e também uma mão de obra um pouquinho mais barata, porque a gente sabe que até estágio de TI muitas vezes é difícil a nível, né, mais superior de faculdade, então pegar esses jovens que estão ingressando ainda, né, que estão iniciando uma carreira profissional é super bacana. E dentro da iniciativa Mais para Ti, a gente já teve contratação de 3 talentos, sendo um deles também um profissional de 55 anos, que veio de um processo de transição de carreira, trabalhou 25 anos na indústria e viu na TI uma oportunidade, então, né, de um melhor salário, de proporcionar algo melhor para sua família também. Então, através das trilhas do Mais para Ti, ele ingressou na área de desenvolvimento em Java, e aí depois iniciou aqui com a gente em uma das startups aqui da eSales, que é focada em treinamentos para segurança da informação, e aí ele vem se desenvolvendo ali junto com o time técnico também para contribuir com o seu conhecimento. E aí é legal que não é um conhecimento somente técnico, né? É uma pessoa com mais de 25 anos de experiência de mercado de trabalho, que vem também com competências, com soft skills bem bacanas para contribuir com o time. Outro propósito que a gente acredita bastante é justamente a questão da sensibilização.
que é apresentar esse universo da TI para que mais pessoas, então, ingressem realmente na área, e o Mais Para Ti trabalha isso muito forte, né? A gente tem trabalhado muito a questão de mídia, TV, tem aparecido muita reportagem sobre isso, realmente para sensibilizar mais pessoas a entrarem aí no universo da tecnologia. E para nós, que a gente acredita muito também como um projeto social. Eu que participo bastante do processo de entrevista dessas pessoas, principalmente dos jovens, né? A gente vê quando pergunta assim, o que os teus pais fazem? Muitos falam, meu pai está desempregado agora, minha mãe trabalha como empregada doméstica. E aí, tu saber que aquele jovem vai entrar numa área promissora, que vai receber um salário bom, né, num curto período de tempo, e que vai impactar na vida da família dele também, é super positivo. Então, a gente acredita muito nesse lado também de projeto social. Então, falando um pouquinho, assim, do porquê que a gente acredita e apoia também essa iniciativa para mudar essa realidade aí de apagão de talentos, né, seria isso. A gente tem muito orgulho, né, de ser uma das empresas mantenedoras desse projeto, de acompanhar esses jovens, né, esses talentos, tendo suas vidas transformadas a partir da entrada na TI. Nas redes sociais do Mais Pra Ti já tem várias fotinhos lá do pessoal dando seus depoimentos, é super bacana. E aí agora, né, eu passo aí para o Renato falar um pouquinho mais sobre a iniciativa em si, mas caso alguém queira abrir o microfone, fazer alguma contribuição, fazer algum questionamento, também fica bem à vontade. Obrigada. Estava esperando um pouquinho, Juliette, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição. Ou algum comentário também, fica à vontade. Eu, de minha parte, Juliette, só posso te parabenizar aí, foi uma aula. Meus parabéns. Bem, deixa eu botar a apresentação aqui. Todos estão vendo o PowerPoint? Beleza. Sim. Bem, a Juliette nos brindou aí com uma aula sobre gestão estratégica de RH, né? A Juliette tem sido uma pessoa muito ativa na Mais Pra Ti, contribuído muito aí na nossa iniciativa à frente do Comitê de RH. E eu vim aqui mais fazer um fechamento, assim, dar uma apresentação institucional da iniciativa e faço convite para todos que quiserem se conectar mais aí com a nossa iniciativa, de acessar o nosso site, maisprati.com.br, e fico super à disposição aí para qualquer contato, oportunidade, alguém quiser eventualmente buscar uma aproximação maior, né? A Mais Pra Ti, acho que a Juliette abordou bem o problema que nos lançou o desafio, né? O que nos motivou nos reunirmos num grupo inicialmente de 5 pessoas e que hoje conta mais com 42 empresas de tecnologia e serviços aqui do Rio Grande do Sul. Eu diria que boa parte das grandes empresas de TI ou que utilizam TI estão conectadas com a Mais Pra Ti de alguma forma, né? A Mais Pra Ti ela é uma iniciativa, ela não é uma entidade, não é uma organização, não tem personalidade jurídica. É uma iniciativa 100% do setor privado, sem nenhum tipo de verba pública, editais, qualquer coisa assim. Todo o funding que banca Mais Pra Ti e que todas essas trilhas de conhecimento são totalmente custeadas por esse funding formado de empresas privadas. O que a gente conta é com o apoio institucional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Estado, através do secretário Luiz Lambe, que foi um dos fundadores da iniciativa, né? E a gente acabou contratando a CESPRO justo para dar a personalidade jurídica da nossa iniciativa, em função dos contratos e responsabilidades que a gente é obrigado a assumir para executar Mais Pra Ti. Aqui tem os logotipos aí dos nossos mantenedores. Deixa eu diminuir aqui para que todos apareçam. São 42 empresas hoje que fazem parte do Conselho de Mantenedores da Mais Pra Ti. Acredito que boa parte dos logotipos sejam conhecidos de vocês, né? Eu conheço as marcas. Os nossos parceiros, né, onde a gente sempre destaca a CESPRO do Rio Grande do Sul, a IMED, que é uma instituição superior que é a matriz, a reitoria em Passo Fundo, a Alfamid, aqui de Porto Alegre, a Fundação Bradesco, com as suas 50 escolas no Brasil,
a URI de Frederico Westphalen, o CIE, a AWS, Colégio Farroupilha, Dinamize, Instituto Millennium, Associação de Jovens Empresários, Pacto Alegre e o Grupo RBS e a Rede Pampa na divulgação das nossas ações. Nosso propósito, né, acho que a Juliette já abordou aí com maestria, mas nunca é demais reforçar, é sensibilizar e capacitar os novos talentos para atuar na área de tecnologia e inovação, promover a matriz econômica baseada na agregação de valor pelo conhecimento e realizar tudo isso por meio de abundantes oportunidades de trabalho, com melhores padrões de renda, manutenção dos talentos no Rio Grande do Sul, geração de impostos e desenvolvimentos locais. Tudo isso construindo, então, para as próximas gerações um Rio Grande do Sul que a gente entende em melhores condições econômicas e sociais. Bem, o que nós já fizemos até aqui, né? A Mais Pra Ti é uma iniciativa bastante nova, o lançamento oficial foi dia 4 de setembro do ano passado. Vocês devem se lembrar, até em função da pandemia, era um momento de muito endurecimento, né, da economia, todo mundo ainda ou recém começando o desafio do home office, ou há poucos meses de home office, distanciamento social, uma instabilidade econômica e política muito grande. Nós conseguimos reunir 800 pessoas numa live pelo YouTube. Nós já temos mais de 2.500 seguidores, contamos com o apoio de vários veículos de comunicação aqui do estado. E como é que tudo começou, né? Tudo começou a partir dessa imagem destacada aqui do lado do nosso portal, que é um portal que explica o nosso propósito, as trilhas de conhecimento e permite que esses talentos, como a Juliette já explicou, se cadastrem. No dia de hoje, a gente já tem mais de 6.000 talentos cadastrados, 2.500 desses talentos já cursaram pelo menos um curso, pelo menos uma trilha da Mais Pra Ti, e nós já temos 100 pessoas empregadas a partir da Mais Pra Ti, né? Fora as que já se colocaram no mercado fora da iniciativa, que a gente considera excelente da mesma forma, né? Começamos com 3 trilhas de conteúdo, então, iniciais, né, que eram os desafios que a gente chamava, o explorar, que nada mais é do que uma conexão com o mundo da TI, lógica de programação e desenvolvimento Java. Essas 3 trilhas foram criadas para cada uma delas 3 turmas no CIE, totalizando 120 alunos, que eram turmas controle, que a gente chamava, né? Nós queríamos aprender, né, colocar a rodar, ver se fazia sentido, se dava resultado, e aprender com os erros que certamente nós cometeríamos, né? Fizemos uma primeira turma que está na reta final, agora, se não me engano, é 20 de novembro a formatura, são 100 alunos estudando esse projeto chamado Teu Futuro, da IMED, sem nenhum custo para esses alunos, é totalmente custeado pelo funding da Mais Pra Ti. São alunos integrantes da rede pública estadual de ensino médio, escolhidos pela IMED e pela Secretaria Estadual da Fazenda, e nós já estamos negociando um substancial incremento nesse número de alunos agora para o ano que vem. Com a Alfamídia, nós montamos 2 turmas, uma de introdução à programação e outra de informática profissional. Todos esses programas, CIE, IMED, Alfamídia, totalmente virtual, aulas síncronas e assíncronas. Da Alfamídia de introdução à programação, a gente abriu 1.000 vagas, todas foram preenchidas. Informática profissional, a gente abriu 400 vagas e tivemos mais de 2.000 inscritos. Uma trilha, de testes automatizados que está sendo gerida pela Ilegra, e em função dessa procura de informática profissional, nós optamos por não desprezar nenhum inscrito e abrimos novas turmas com a Alfamídia, que daí são essas últimas 3 aqui, de forma que a gente conseguisse agregar todos esses alunos de uma forma gradual, escalonada, em função de restrições da própria plataforma da Alfamídia para receber esses talentos, né? E um projeto novo chamado Transformundo, que sofreu um impacto aí considerável, que é com a rede privada de ensino, para levar raciocínio, lógica, através de atividades lúdicas, né, para os colégios. Então, está sendo liderado pelo Farroupilha, mas já temos a adesão de toda a rede marista de ensino, Colégio Israelita, Anchieta e outros que já têm nos procurado, mas esses aqui já formalizaram a adesão. Assim como a Juliette, alguns depoimentos aqui de alunos que já se empregaram em empresas, né, a partir da Mais Pra Ti. E o que eu acho que é o ponto principal aqui para dar um contexto da Mais Pra Ti é o framework que a gente está trabalhando esse ano. Se divide em 4 pilares: sensibilização, assessment, capacitação e mercado.
Sensibilização através de webinars e capacitações rápidas, ambos totalmente abertos pela internet. São eventos que são amplamente divulgados nas redes sociais, tanto da Mais Pra Ti quanto dos nossos parceiros. Tivemos o Janot apresentando como é que foi criar uma empresa aérea, que é a Azul, do zero num país como o Brasil, com um setor com forte regulamentação. CSO do Sicredi, falando sobre a carreira do profissional de segurança da informação, e já foram diversos webinars e essas capacitações. O assessment é através de profissionais de TI que se voluntariam a contribuir na qualificação e direcionamento de carreira desses talentos. A capacitação sempre pensando em 3 níveis, né? O iniciante, o intermediário e formações específicas para aquele profissional que já eventualmente até já está no mercado, mas que possui gaps, né? E o que a gente costuma brincar internamente, que a cereja do bolo é o acesso ao mercado. É a ampla divulgação de vagas, seja preferencialmente de mantenedores, mas não exclusivamente, garantindo a empregabilidade dessas pessoas. Então, como eu coloquei, com a participação dos mantenedores e com esse modelo de incubação que a Juliette já explanou para a gente. Os resultados pretendidos, aqui são as nossas metas, né, onde eu destacaria que o nosso grande objetivo, que era empregar 100 pessoas ainda esse ano, nós já estamos com esse número atingido, né, e o desafio de chegar a 50 mantenedores até o final do ano, que nós estamos com 42. Né. Esse é o material que eu tinha preparado, dar essa visão aí geral da Mais Pra Ti, e assim como a Juliette, fico à disposição de todos aí para qualquer dúvida, esclarecimento. Acho que fica até mais gostoso a gente podendo interagir. Pessoal, fiquem à vontade para enviar perguntas no chat também. Esse é o momento. Aproveitem esses 2 profissionais incríveis aí que estão com a gente. Eu estou com a câmera fechada porque eu estou no local aberto aqui, mas eu já abro ela quando eu voltar para a sala, tá? Bacana, Júnior. Ali para o Renato, né? Então, eu poderia indicar para qualquer pessoa que tenha interesse na iniciativa Mais Pra Ti? É aberto para qualquer pessoa? Isso. Todas as nossas trilhas são gratuitas, abertas a qualquer pessoa. Não existe um pré-requisito dos cursos. O que existe é que alguns cursos exigem algum conhecimento básico inicial, né? Mas o que é interessante, Juan, da tua colocação, nós temos cursos ou trilhas, né, com várias cargas horárias distintas. Então, tem trilhas que, assim, eu quero me conectar com esse mundo da TI, entender o que é economia digital. É um curso lá se tu fizer 2, 3 horas por semana, em menos de um mês, tu conclui essa trilha, né? E temos cursos como é o Teu Futuro, para desenvolvimento do Java, que é um curso de 10 meses, daí com uma carga horária bastante grande, e uma exigência muito, muito pesada, propositadamente, né? O que eu costumo dizer, e até o Teu Futuro eu tive o prazer de fazer a aula inaugural, eu dizia para os alunos assim, não se preocupem com a vaga de vocês, essa aí já está paga. A Mais Pra Ti, inclusive, a gente paga à vista quando contrata das instituições esses cursos, né? Vocês se preocupem se abandonar o curso, o que tu vai dizer para a pessoa que ficou na fila de espera e que tu ocupou a vaga dela? E eu brincava, porque eu vou dar o teu WhatsApp para ele, né? Então, é uma oportunidade que a gente entende bastante significativa e a gente quer que as pessoas aproveitem, né? E da mesma forma, aproveitando, não só focando no talento, até como sou o head de relações institucionais e parcerias, se algum dos empresários aqui presentes quiser participar, se conectar de alguma forma, fico super à disposição também. Bacana, explicou bastante. Eu até já dei aula uma época, então quem sabe conforme o salinho vai crescendo aqui, a gente possa fazer alguma coisa. Hoje a agenda está bem apertada, mas, né, é algo que eu gostaria de fazer futuramente. Acho bem bacana essa parte da didática. Questão das linguagens trabalhadas por vocês ali, hoje o Java, né? Mas tem alguma outra linguagem que seja trabalhada nos cursos? Assim, tem algumas, o back-end é Java e PHP, se não me falha a memória, front-end é Angular e React, mas, na verdade, Juan, a empresa mantenedora, o primeiro convite, desafio que ela recebe é criar uma trilha de conhecimento dentro da sua necessidade de mercado.
Então, por exemplo, a Scuna, que é uma empresa de segurança da informação, que está criando agora, acho que em dezembro vai ser lançado, nossa primeira trilha de segurança da informação, né? Temos uma empresa que eu fiz uma reunião hoje, que está começando a desenhar uma trilha para infraestrutura, que é uma outra grande carência do mercado, né? Então, qualquer mantenedor, o que a gente fez dentro de um comitê de produto é desenhar o produto trilha. Então, se eu tenho um conhecimento, eu tenho uma demanda, eu não preciso me preocupar, poxa, como é que eu vou organizar um curso, né? Uma trilha? Não, a gente tem o formato, a gente ajuda, assim como a Juliette citou esse template, vamos chamar assim simplariamente, né, Juliette, de incubação dos talentos, que a Juliette liderou aí e hoje é compartilhado com todos os mantenedores. Porque muitas empresas têm a sorte de ter um RH estratégico estruturado, profissionais da qualidade da Juliette, mas outras não. E daí, às vezes, eu não recebo o talento porque eu não sei como me preparar para recebê-lo, ou como fazer o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, nós temos como apoiar essas empresas nessa jornada. Uhum. Legal. Juliette, eu gostaria de perguntar, isso que tu explicou da tua empresa, né? Vocês fazem esse engajamento através da plataforma, né? Me diz mais assim, todos estão engajados, todos eles estão a todo momento, vamos dizer assim, respondendo a questionários, alguém se furta a responder? Como é que é a política Legal. da empresa nesse sentido? Porque tem lá a ferramenta, né? Mas e aí, como é que é o comportamento A das ferramenta pessoas? não faz nada sozinha, né? Não. Pois é. A gente trabalhou bem forte na implantação, no processo de implantação a gente fez uma venda super forte do propósito da ferramenta, do porquê que a gente estava começando a iniciar ela dentro da empresa, que era justamente criar um ambiente seguro, até porque as respostas são anônimas, para que as pessoas tragam as suas dores, as suas reclamações. Porque o que mais acontece na empresa é aqueles murmurinhos e conversa de corredor, né? Ah, mas eu acho meu chefe isso e aquilo. Ah, não, mas esse vale-refeição aí, o valor não dá para querer. E aí essas informações ficam aonde? Entre as pessoas e não chegam onde deve chegar. Né? Então, o que a gente falou no início da ferramenta? É uma ferramenta de gestão de pessoas para os gestores, não é uma ferramenta para o RH. Então, primeiro a gente sensibilizou todos os nossos líderes a utilizarem a ferramenta a seu favor. É ali que vocês vão acessar as dores das suas pessoas, então é importante que vocês tenham engajamento também. Então, elas são 5 perguntas objetivas, que a pessoa vai lá, né, e marca ali alguma opção, e a sexta é uma pergunta descritiva referente à quinta. Então, ela consegue escrever um feedback que vai cair dentro da ferramenta sobre a empresa. É papel do gestor semanalmente acessar a ferramenta e responder aquele feedback, seja um feedback positivo, construtivo a respeito da empresa, e isso ajuda a gerar esse engajamento das pessoas, porque elas estão vendo que tudo aquilo que elas estão colocando de informações, o gestor está respondendo. Também a gente orienta que, por mês, cada gestor apresente os resultados, então a ferramenta ela já tem um template pronto, onde eles levam as informações. Então, time de RH, aqui estão as nossas notas, tal pilar de bem-estar, por exemplo, esse mês caiu, vamos fazer um brainstorm, tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar como time essa nota. Então, é responsabilidade do gestor também trazer isso de forma colaborativa para que as pessoas percebam que aquilo que elas estão preenchendo tem valor e está impactando algum resultado. Então, são várias atividades que a gente faz para ajudar a manter esse engajamento. E, geralmente, o nosso percentual de participação fica entre 70% e 75%. Né? A plataforma, ela nos traz essa informação. E caso a pessoa fique mais de 14 dias sem preencher, né, depois de 2 semanas, a plataforma também já vai gerando notificações para aquela pessoa dizendo, é importante a tua participação e tudo mais. Mas, claro, envolve todo um trabalho estratégico por trás também do RH, de mostrar isso nas reuniões gerais, de mostrar o que motivou uma mudança vindo a partir de um feedback dessa plataforma. Então, sempre mostrar os resultados e não deixar simplesmente aquela ferramenta rodando sozinha, porque senão a tendência, né, caso a pessoa não veja valor naquilo, é diminuir a participação. Mas a gente sempre conseguiu manter, né, esse nível de participantes, eu acho que justamente por isso, pelo gestor acessar, estar lendo, estar visualizando. Eu sempre incentivo e digo, mesmo que um feedback seja positivo, que a pessoa está lá dizendo que a e-sales é a melhor do mundo, responde, legal, vamos juntos, né, continuar construindo essa e-sales, porque a pessoa vê que ela está sendo ouvida.
E isso é fundamental para as pessoas, né? Saber que a opinião dela é importante, saber que aquilo que ela está contribuindo, alguém está lendo, alguém está escutando. Então, são várias estratégias que a gente faz para manter esse engajamento de participação também, né? Quem tem que estar mais bem preparado é justamente o nível intermediário, né? O gerente, o supervisor. Enfim. Isso. Por isso que a gente começou com a estratégia de Para academia não de líderes ficar, para não também. ficar só com vontade de matar quem apresentou uma equipe. Exatamente, por isso que a gente sempre fala, as ferramentas que a gente traz não são ferramentas de RH, porque senão o que acontece? Os nossos gestores, eles são muito técnicos, eles vieram de uma formação técnica e foram colocados em posição de liderança. Então, o RH, ele atua muito mais como um consultor, como um business partner, né? Indo lá, vendo, opa, esse aqui está demorando para responder os feedbacks, deixa eu dar um toque nele. Então, ao invés de eu, Juliette, acessar, eu tenho acesso a tudo, e responder o feedback da pessoa, eu tento primeiro com o gestor. Eu digo, será que tu consegue acessar lá, dar uma resposta? Se eu vejo que fica muito tempo, eu vou lá, dou uma respondida, né? Mas o papel do RH, acho que é justamente esse, criar esse laço de confiança entre a pessoa e o seu gestor. E a gente vê isso muito forte na pesquisa do GPTW. Todas as perguntas o seu gestor, a sua gestão, a comunicação do seu gestor, tudo está direcionado à gestão, né? Então, o nosso papel como RH é justamente facilitar esse trabalho, esse vínculo, né, de confiança entre o colaborador e a sua gestão direta, né? Esse gestor na e-Sales, ele é escolhido pela instância superior ou, de alguma forma, os colaboradores acabaram conduzindo ele àquela posição? A gente tem um mix, né? Até pelo fato da empresa ser familiar, tem muitos gestores que até nasceram junto com a empresa, né? Já estão há bastante tempo nessa posição. Outros realmente foram naturalmente assumindo essa posição de liderança porque já exerciam uma influência no time, e outros a gente foi contratando justamente trazendo pessoas com os mesmos valores que a gente acredita, com os mesmos aspectos culturais. Então, alguns vieram de mercado, e a gente entende que é importante esse movimento também, até para oxigenar. Porque a gente tinha muitos desafios também a nível de gestão de liderança, como falta de autonomia, né, a falta de iniciativa, muitas vezes, para processos de transformação digital. Então, com o tempo, a gente foi conseguindo trazer pessoas de fora para conseguir ter uma mescla diferente, né, de gestores, digamos assim, para construir um time realmente aí que vai fazer a sales crescer. Muito bem, obrigado, Juliette. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem que eu estou com fone de ouvido? Sim, Deixa eu tirar o fone. Acho que sem o fone fica melhor também. Temos aí mais alguma pergunta? Aproveitem este momento. Eu tenho uma curiosidade, Juliette, sobre essa questão que você estava falando aí de médias chefias, digamos assim, esses níveis de gestão que estão ali entre uma alta gestão e a parte, às vezes, de operação, né? Para uma startup que está em desenvolvimento e está criando seus fluxos, criando seus cargos, está em um processo ali de aprendizado diário também, qual que seria um truque, assim, um truque não, uma dica de ouro para poder formar essas lideranças bem? Porque o que eu vejo hoje até em grandes companhias, o que pode dar muito errado em um departamento é uma média chefia mal formada, né? Eu já acompanhei algumas outras corporações que eu já participei e eu vi muito disso. Então, para uma startup que está se desenvolvendo e formando esses cargos aí de média chefia, qual que você daria, assim, de sua dica de ouro para eles? Olha, na e-Sales, qual foi a estratégia que eu usei? O nome da nossa academia de líderes é Juntos. Eu não fiz nada separado, né? Cargo de supervisão, coordenação, gerência e diretoria, entrou todo mundo no mesmo balaio, até porque, assim, em 25 anos de e-Sales, nunca se teve desenvolvimento de lideranças. Então, por mais que, de repente, algum líder, algum gestor já tivesse aprendido alguma temática, em 1 ano, 2 anos, as coisas mudam tanto nos dias de hoje. Então, a gente sempre fala da questão do desaprender também. Então, a gente acredita muito nessa troca, primeiramente, né, entre as pessoas, entre os diferentes desafios. Então, a gente já nem criou, assim, uma estratégia de academia de líderes separado, né? A gente colocou realmente todos os profissionais de liderança para todos iniciarem do mesmo ponto, digamos assim, né? Então, esse ano a gente começou forte com estratégias de gestão, né, de operação do dia a dia, de ferramentas, para que todos realmente usassem ali a mesma linguagem, né, conseguissem conversar diferentes estratégias de desafios de gestão.
E para o próximo ano, a gente já está criando uma estratégia forte de entrar na questão da liderança mesmo, né? Do propósito do líder, né? O líder que influencia, o líder que inspira pessoas, o líder que vende sonhos, né? Então, todos eles vão acabar se desenvolvendo no mesmo momento, né? Então, eu vejo que para uma startup também que tem pessoas assumindo um desafio de liderança, também é formar, é criar uma estratégia de acordo com as dores que se acredita que se tem na empresa. A gente moldou toda a nossa estratégia de academia de líderes nesse sentido também, né? Vendo as reclamações que vinham no Team Culture, o pessoal fala muito sobre falta de alinhamento, falta de comunicação, de falta de perspectiva, às vezes de crescimento, de enxergar um futuro dentro da área que se atua. Então, a gente pega essas dores e pega essas conversas que a gente tem com os colaboradores e tenta entender o que a gente pode fazer dentro da nossa academia de líderes para prepará-los. Agora, o nosso próximo curso que a gente vai ter é de gestão de mudanças 3.0, que a gente está fazendo toda uma estratégia, uma imersão dentro da empresa para criar esse EIUs do futuro. E a gente sente nas equipes que o pessoal ou é muito resistente, tem aquele medo, olha para a mudança e já parece que todo mundo já se assusta, não consegue enxergar com naturalidade o processo de mudança, que nos dias de hoje é super natural e acontece de uma forma muito rápida. Então, a gente entende que trazer esse curso de gestão de mudanças 3.0, ninguém vai sair expert no assunto, mas pelo menos a gente vai mostrar que é um processo natural, que existem formas de buscar conhecimento a respeito do tema, e a gente vai dar uma pincelada. De resto, o pessoal vai buscar conhecimento depois. Então, o nosso papel é justamente isso, entender as dores do negócio, né, das pessoas e como é que a gente prepara cada vez mais as nossas lideranças. Então, a minha preocupação sempre foi essa, nunca fazer as coisas por fazer, criar prática, criar processo só por fazer. E na academia de líderes é a mesma coisa. Seja uma startup, seja uma empresa de anos de mercado que nunca teve, né, desenvolvimento de líderes, por onde eu começo? Começa por aquilo que está apertando ali o teu calçado. Qual é a tua dor principal? Cria uma estratégia relacionada a isso e conta com consultorias, né? Eu gosto muito de acompanhar livros também, referências no LinkedIn. Esse de gestão de mudança surgiu através de um post no LinkedIn que eu vi, já contatei o instrutor, fiz o curso para ver se realmente iria agregar valor. Então, assim, a gente vai identificando aquilo que realmente dá para colocar em prática na empresa, né? E os gestores, eles notam isso. Quando tu traz uma informação que tu sabe que é uma dor deles, eles já se sentem gratos por isso, sabe? Por ter ferramentas que vão ajudar eles nos desafios do dia a dia como gestor, que não é fácil, né? É super complexo trabalhar com pessoas, com diferentes gerações, com diferentes expectativas também. Então, é o papel da empresa também ajudá-los, né? Ajudar esses gestores a conseguir, né, resolver ali as problemáticas do dia a dia, suas dores, né? Para que daí a equipe também consiga evoluir da melhor maneira, né? Legal, legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Que esse é o momento final, porque hoje a gente vai entrar para o encerramento do Bootcamp. Esse é o momento de aproveitar os profissionais. Eu queria agradecer demais. Parece que eu estou travando, minha internet está travando? Voltou, né? Voltou? Eu quero agradecer o Renato pela participação. Muito incrível a iniciativa Mais Pra Ti, e também a Juliette. Foi um bootcamp muito enriquecedor, como eu disse, ele vai ficar gravado. Hoje a gente está tendo o Startup Summit, então acredito que muitos dos convidados pelo evento estarem lá em Florianópolis não conseguiram participar, mas esse evento depois vai ser disponibilizado para eles. A gente teve uma reunião algum tempo atrás com founders e uma das principais dores deles foi essa questão de time, de talentos, reter talentos, captar talentos. E eu acho que a Juliette trouxe ali, sintetizou que não é só atrair, mas manter também é um desafio, né? É uma questão ali que é cultural dentro da empresa e é um desafio nos dias de hoje. Mas para a gente poder encerrar o Bootcamp, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu queria que vocês fiquem à vontade para colocar aí o business de vocês, o negócio, se quiserem, enfim, falar um pouco também da atuação. Esse é o momento de vocês também para a gente poder fazer o encerramento. Júnior, desculpa a Juliette passar na frente, eu tenho um compromisso agora que eu preciso me deslocar. Eu queria agradecer de sobremaneira a oportunidade e a gente sabe que para todas as empresas, e tenho certeza que para as startups não é diferente, a questão de, como tu já colocou, de aquisição e retenção de talentos é fundamental. Eu fico à disposição se a gente quiser eu sei que às vezes para uma startup está começando com uma série de desafios, poder se comprometer com valores
apoiar mais para ti, às vezes acaba sendo um desafio, né? Mas eu fico à disposição da Venture para, se a gente quiser, através da Venture, viabilizar um pool de startups que tenham esse interesse de se conectar, trazer esses novos talentos para os seus times e, com o apoio do comitê liderado pela Juliette, desenvolvê-los de forma que eles agreguem nas suas empresas. Ficamos super à disposição na Mais Para Ti para receber para essa conversa aí. E, novamente, agradeço aí a oportunidade de me conectar com todos vocês. Então, já considere aceite essa conversa, Renato. Eu cuido da parte de parcerias, a gente pode ver o que pode ser feito. A gente pode já deixar agendado aí e depois Legal. a gente troca uma figurinha ali pelo WhatsApp. Tá bom? Beleza. Juliette. Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou me desconectando aqui. Bom, obrigada, Renato. Não, também agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês hoje. Espero ter compartilhado um pouquinho mais aí sobre esse assunto que acho que está sendo bastante debatido, né? Mas caso tenha alguma dúvida, também podem me chamar ali no LinkedIn. A gente pode também falar sobre outras temáticas, fazer bench também sobre assuntos específicos. Me coloco à disposição. Mais uma vez, obrigada. Quero agradecer a presença de todos e um spoiler, né, da semana que vem. Semana que vem a gente tem um novo bootcamp, vai ser na quarta-feira, e ele vai ser sobre M&A. E a gente vai trazer o sócio da Deloitte, ele é diretor Latam, ele cuida de toda a parte América Central, Sul, e ele vai estar aí trocando uma ideia com vocês, e é um momento, baita momento para a network, e aí para poder se conectar também e expandir redes. Então, estão todos convidados também para a próxima semana. Muito obrigado. Valeu, tchau. Legal, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Juliette. Você vai encerrar, Cris, já? Como...